Salve, salve família! E hoje a gente vai conhecer a nova heroína Yan Yuhuan, que aqui no Brasil deve ser chamada de Yuhuan, ou talvez Francisca mesmo, só que a gente vai aprender direto da telinha de um pro player lá na China jogando na principal liga do mundo. Então ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! Lembrando, essa partida aqui aconteceu há 3 dias atrás, na verdade aconteceu no dia 28 de abril, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas é extremamente recente para a data que eu tô gravando. E aqui foi uma partida da boa contra a Star Pro, dois times fortíssimos lá na China. E aqui a gente vai ver o POV, o ponto de vista do jogador, para aprender tudo sobre as habilidades que ele tá upando, o que ele tá fazendo, em que momento que ele tá usando cada coisa. E é claro que eu vou explicar sobre a heroína, eu vou falar sobre as habilidades e tudo mais. Primeira coisa aqui, você tá vendo esse tipo de rotação? Não é que você vai fazer isso na sua ranqueada também, que ela chega para fazer uma rotação diferente na selva. Isso aqui é uma partida competitiva, então a gente não vai ficar se atendo muito às rotações, a por que eles estão fazendo tais coisas, porque é um meta totalmente diferente, com heróis diferentes, enfim, com times que são extremamente absurdos e estudados, então existem outras coisas aqui em jogo, mas a gente vai focar mais na heroína. Primeiro, ela é uma heroína flex, tá? E Yuhuan é uma heroína extremamente flex, uma das... eu não vou falar poucas, porque a gente tem alguns outros aqui no Brasil que também fazem 3 rotas. Mas ela pode fazer mid, ela pode fazer sup e pode fazer selva. Ela até poderia fazer uma rota solo, mas é um pouco meme, tá? Pra falar a verdade, atualmente na China ela tem aparecido muito mais na selva, tem sido a rota principal dela. A rota secundária seria o mid, que pode ser que ela apareça aqui no Brasil também. E a terceira rota, vamos dizer assim, seria suporte. Mas eu acho que ela deve ser mais comum na selva e talvez no mid. Vamos ver aí como é que vai chegar os status dela. Para você entender as habilidades da heroína de uma forma bem simples. Aqui eu vou tentar simplificar o máximo possível. Só um detalhe, tá? Talvez não, você não tá ouvindo o som do jogo, porque aqui a gente tá assistindo uma partida direto do POV da KPL e fica uma narradora aí em cima falando também. Ela não tá narrando a partida, ela tá narrando algumas coisas do jogo ali e acaba misturando as vozes, fica meio ruim para vocês ouvirem, tá? Por isso que aqui vocês vão ouvir só uma musiquinha de fundo e sem o som do jogo. Vamos falar das habilidades para você entender, que você até viu aqui que ela saiu invulnerável. Essa daqui seria o ultimate dela, mas a gente já chega lá. Primeiro, passiva. A Yuhuan, ela tem 4 habilidades, mas na verdade são 3. Tá vendo ali que tem 4 habilidades, mas ela vai usar as 3 primeiras e a última, que tá lá no cantinho superior direito, é a passiva dela. E ela tem 2 formas. A forma verde, que é a que ela tá agora, você vê que todas as habilidades dela estão também na forma verde. E a forma azul, que quando ela aperta aquele botãozinho ali, quando ela aperta a passiva, a última habilidade lá no canto, todas as habilidades trocam para a forma azul. Não é igual a Mayene, não é igual a alguns outros heróis que as habilidades vão mudar. Nossa, então ela tem 6 tipos de habilidades diferentes? Não, as habilidades são as mesmas, o que muda são os efeitos. Quando ela estiver na forma verde, as habilidades dela vão trazer mais cura para ela e dependendo da habilidade para os aliados. E quando ela estiver nessa forma que vocês estão vendo na tela azul, ela vai trazer mais dano no geral. As habilidades vão ter a mesma característica, o que cura, o que dá lentidão, o que dá dano, mas na forma azul as habilidades no geral vão dar mais dano e na forma verde elas vão trazer mais cura. É isso que você precisa entender. Quando você quiser trazer mais cura pro seu time ou pra você, você vai jogar na forma verde, e quando você quiser causar mais dano mesmo, esbagaçar a luta, você vai jogar na forma azul, e você pode trocar ali o tempo todo, né? Você vê que tem ali um tempo, um cache ali de 2 minutos, de 2 segundos ali, eu não sei se isso diminui, então ela não pode trocar durante a fight sem parar, mas ela consegue relativamente tranquilo, né? Porque 2 segundos é um tempo bem baixo. Primeira habilidade dela, essa habilidade aqui, ela dá dano e lentidão, basicamente isso, tá? Então ela vai dar ali umas ondinhas, né, que elas vão ficar, lembra um pouquinho as ondas da Dolly ali, visualmente falando, mas não é a mesma coisa. Então ela causa, olha, você vê que ela usa isso daí bastante pra farmar, no mid também, qualquer rota, qualquer lugar que você for jogar com ela, a primeira habilidade é que você vai mais spamar, ela também diminui, parece que o cooldown das outras habilidades, mas o principal é que ela dá dano e lentidão, então é algo extremamente importante. Nossa, o Mestre Luban é muito quebrado aqui. Se você conhece alguns heróis da China, você já tá vendo que o suporte, o Mestre Luban, ele tá o tempo todo puxando ela, né, então ele tá acelerando a rotação e o clear dela na selva, isso é bem interessante. A segunda habilidade dela é uma habilidade mais... ela é bem específica, porque assim, ela dá velocidade de movimento para ela e para os aliados, só que ela gira, ela faz esse arco gigantesco. É como se tivesse 2 arcos, na verdade, tá? Tem o arco gigante, que é um range todo, que você tá vendo agora, e tem um círculo um pouquinho menor, que não pega as bordas. Esse círculo menor, depois que ela termina de canalizar a habilidade, ele dá um atordoamento. Então é uma habilidade boa para controlar a luta, e só que ela é boa no geral, né? Até pra farmar, porque você vai dar CC ali nos minions, enfim. Ela é uma habilidade que você vai spamar o tempo todo junto com a primeira. Essa é uma heroína que spama muita habilidade, primeiro e segundo o tempo todo, primeiro e segundo o tempo todo.
Porque não tem jeito, né? É o que você precisa pra farmar, mas também pra controlar ali, pra dar CC, pra pegar mais velocidade de movimento e se posicionar no mapa. Então, primeira habilidade, mais voltada pra dano e lentidão. Segunda habilidade, mais voltada pra controle de grupo e velocidade de movimento. A ultimate dela, vamos ver se ela vai usar nessa luta. Acho que não vai ter necessidade, não. Senão eu já explicava na prática mesmo. A ultimate dela, que tem um tempo de recarga um pouco maior, ela dá uma invulnerabilidade pra ela. Ela fica invulnerável, tipo, ela dá um salto que faz com que ela possa sair da luta ali, vamos dizer assim, né? Porque ela fica impossível de acertar ela. E causa dano também. Então, geralmente, eu não vou dizer que isso vai ser sempre em todas as ocasiões, até porque eu não vi várias e várias gameplays dela pra te dizer isso no detalhe. Mas geralmente essa habilidade é mais utilizada pra sair, tá? Ela vai causar todo o dano, lentidão, ela vai causar na fight e vai fazer isso aí, ó. Você vê? Ela usa a ultimate pra se reposicionar e ir pra uma posição melhor, né? Óbvio, se reposicionar e ir pra uma posição melhor e tentar sair viva, só que ela também causa dano nessa habilidade. Basicamente é isso. É claro que tem uns outros detalhezinhos, mas a gente espera ela chegar no nosso servidor para ter certeza se vai vir 100% igual, os status e tudo mais. Mas as habilidades dela são essas. Por esse kit aqui, você já consegue imaginar, você já consegue pegar algumas coisas que, primeiro, ela tem um baita sustain. É assim, dá para perceber que ela se mantém no mapa por muito tempo. Esse é um dos motivos dela aparecer na selva, porque por ela ter essa passiva que cura, ela consegue lutar, fazer várias coisas no mapa e depois voltar pra farmar os campos se curando, usando a habilidade verde. Você vê que aqui, ó, ela tá com a passiva azul. Por quê? Porque ela tá full life. Não tem por que ela usar os efeitos de cura nem nada do tipo. Então aqui ela vai jogar o tempo todo na forma azul, fazendo a jungle. Se você tivesse no mid, seria a mesma coisa. Você vai jogar o máximo possível na forma azul. Quando você começa a perder vida, quando você começa a ficar com a vida mais baixa, aí você vai ficar oscilando, alternando. Você vai ficar trocando ali pra forma verde. Depois, quando você já tiver mais full life, você vai jogar na forma azul. Essa velocidade de movimento que ela dá na segunda skill é muito bom também para dar um roaming no mapa, né? Para você poder rotacionar, gankar, top, bot, para você chegar no mid, pegar uma wave junto com o seu mid. Eu tô enxergando ela muito mais na selva atualmente. Eu acho que tem algumas coisas aqui que vão depender um pouco, porque a gente sabe que isso aqui é competitivo. Na China, nas ranqueadas, eu também tenho visto ela aparecendo na selva, mas acho que tem algumas coisas que vão depender um pouco aí, que pode mudar um pouco no nosso servidor, tá? Só vou te lembrar antes, que a gente tá fazendo live todos os dias aí no YouTube, na Twitch, a partir das 5 da tarde. Eu sempre coloco skins pro pessoal resgatar lá também. Então, pô, você assiste as lives, troca ideia com a gente, faz pergunta, aprende um pouco mais, vê a nossa saga aí. No momento aqui a gente tá quase épico, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Top, sei lá, 70 e pouco do servidor, então se você quiser colar, tá mais do que convidado. Eu acho que ela vai aparecer bastante no mid, no servidor brasileiro, falando de ranqueada, assim, no geral, porque ela é um mago. E a gente sabe que no nosso servidor as pessoas não têm o hábito de consumir tanto conteúdo. Você que tá aí assistindo esse vídeo, você é um dos poucos que consome conteúdo, tá? A comunidade do rock, a comunidade de MOBAs no geral, elas são mais casuais, elas só entram no jogo e jogam. Então o cara vai ver e vai ver que você daqui é um mago, e ele vai falar assim, se é um mago, eu vou fazer mid, ponto. Se você fizer na selva, dependendo do elo que você tá, capaz da galera querer te dar uns reportezinhos, capaz de rolar uma brincadeirinha esquisita, tá ligado? Pode ser, não sei, espero que isso não aconteça, mas nos primeiros dias isso pode acontecer. E eu vejo ela aparecendo de suporte também, porque entra aquele lance que a gente sempre fala, pô, o pessoal olha um magozinho e fala, esse mago tem cura? Opa, é suporte. Então é possível que no servidor brasileiro, nos elos mais baixos, ela seja mais mid e suporte. Só que nas ranqueadas dos elos mais altos, eu imagino que ela já vai aparecer mais pra selva, porque eu tô conseguindo entender os motivos do porquê que ela aparece na selva, né? Esse clear dela é bem interessante, ela dá uma velocidade pro time bem legal, eu acho que ela habilita outras coisas na comp também, e no geral eu acho que ela, atualmente, se eu tivesse que falar a rota que ela é mais forte, eu também acho que ela deve ser mais forte na selva, só que em elos mais altos, onde a galera tem mais noção, onde o time vai fazer mais sentido, porque aqui às vezes, dependendo do teu elo, se você bota um mago que cura na selva, velho, esquece. Se o time não vai fazer nada, vai ficar aquele time meio esquisitão que ninguém joga, ninguém dá dano, ninguém faz nada, e ela até dá dano, né? Olhando as habilidades assim, ela tem um certo dano, mas não é o ponto principal dela, né? Não dá pra dizer que o foco da Yuhuan aí é causar muito dano e fazer um V9, não é esse o caso. Eu acho que pra selva do rock, em elos mais baixos, talvez não apareça tanto. Eu não sei se ela vai vir com alguma skin ou algo do tipo, tá, família? Eu não sei, talvez venha depois de alguns dias. Essa skin, inclusive, é bem bonita. Mas, falando sobre, assim, eu acho que ela vai ter um espaço no nosso servidor. Só que eu não acho que ela vai ser full meta, não. Tá? Em elos mais altos, talvez essa questão da selva possa trazer lá mais pro meta. Mas eu acho que em elos mais baixos, o que vai acontecer?
a galera vai fazer mais mid e sup. Só que ela não tem um dano muito absurdo e ela não cura de forma muito absurda. Então o cara fala assim, pô, se for pra jogar no mid com um boneco que não tem dano, eu vou pegar um boneco que tem dano, vou pegar minha Ângela. Se for pra jogar de suporte com um boneco que não cura muito, eu prefiro jogar de Wenji. Entendeu? Então eu acho que ela não vai acabar entrando no meta tão facilmente assim, né? Garantir o dragão ali legal, mas acho que pelo menos nos primeiros dias ela vai ser jogada. Talvez que ela corre o risco de acontecer igual os outros heróis aí, que depois de 1, 2 semanas a galera não joga tanto. E elos mais altos eu já acho que ela vai aparecer mais sim, tá? Ela é bem interessante. Cara, as composições com ela na selva é muito boa, família. Olha isso, porque tipo, ela dá um move ali que lembra um pouco o Sumbin, né? Que traz ritmo, que compra tempo no mapa pro time. Isso é bem legal. Ela dá um dano ok, assim como, por exemplo, o Sumbin. Ela dá um sustain pro time, uma curinha legal, o que é bem bom também pra manter o time sempre no mapa, sempre full life. Para as lutas, composição de teamfight, ela é bem legal também. E ela não é tão frágil quanto parece, né? Porque a ultimate dela, pô, reposiciona ela e coloca numa posição muito melhor. Fora esse atordoar aí, essa segunda habilidade que eu quero ver na prática, mas me parece ser bem interessante pro jogo, né? Você tem uma habilidade em área ali que causa stun, dependendo da situação, pô, você pega uma galera ali e você ferra todo mundo. Então, eu acho que ela é interessante, ela é forte, mas ela é um boneco que tem mais cara de competitivo. No Choque BR, aliás, o Choque BR tá voltando, tá? Pra quem não sabe, a partir do dia 11 aí de maio, a gente vai ter o retorno do Choque BR, com os times aí, vou trazer novidades pra vocês, a gente vai fazer muita watch party, estaremos de casa nova também, fica ligado aí, novidades em breve. A gente vai representar também aí um dos times aí do Choque BR, isso eu posso adiantar pra vocês. Se você tiver um palpite, deixa nos comentários aí quem você acha o time que a gente vai representar, o time que a gente vai fazer parte nesse Choque BR, mas estaremos lá também transmitindo, fazendo um watch party, e eu acho que ela vai ser muito meta no Choque BR. Muito meta, talvez exagerei, né? É cedo pra falar isso porque a gente não sabe os status. Mas eu acho que ela vai ser meta no Choque BR. Só não sei se ela vai ser tão legal assim na ranqueada. Cara, olha o sustenzinho, velho. Pô, muito bom esse sustain dela, velho. Esse hit que ela dá pro time é muito legal. É o que eu falei, ela me lembrou um pouco o Sumbin. É uma mistura de Wenji com Sumbin na jungle. Pô, é legal pra caramba. Aqui tem o Mestre Luban também, que salva muito, né? O Mestre Luban, ele vai se reposicionando. E isso, pô. O Mestre Luban tinha que chegar no nosso servidor, né? Vamos falar a verdade. Se ele chega, o meta de suporte ia ser bem mais legal. E os ADCs também, alguns ADCs sem mobilidade ia ganhar muita prioridade. Aqui, ó, por exemplo, ele foi lá, puxou ela. Ela ainda tinha ultimate se precisar sair. Então, é um mago bem safe. E vamos falar a verdade, bem fácil de jogar, né? Do jeito que nós gostamos. Vamos falar a verdade, pô. Esse boneco aqui não tem muito mistério, né? Se você não souber nada, você vai ficar spamando a primeira e segunda skill infinito e a ultimate quando estiver morrendo. Pronto. Você tá jogando bem? Não. Você tá jogando o máximo que pode com o herói? Não. Mas você tá jogando no mínimo o básico. Primeira e segunda skill o tempo todo, primeira e segunda skill o tempo todo, e a ultimate pra se reposicionar. A única coisa que você vai ter que ficar mais ligado é esse lance da forma de dano ou a forma de cura. Que nem agora ela tá com meia vida. Ela vai jogar provavelmente na forma de cura pra fazer esse clear da selva aí geral. Aliás, essa partida é curta, tá, guys? Aqui o time da boa tá dando uma amassadinha, vai durar mais alguns minutinhos só. Eu tinha visto um pouquinho antes também por cima, a gente tá acompanhando alguns jogos da KPL, então não vai durar muito mais que isso. Mas ó, ela trocou, ela ficou ali com 70, 75% de vida, trocou pra forma azul pra dar mais dano ali nos dois campos, acredito eu. Veio pra forma verde de novo. Tá dando aquele movezinho pra galera, toma. Ó lá, já tá full life. A build dela, se você de repente chegou nesse final de vídeo aí e tá se perguntando, pô, qual que é a build dela? Calma, meu padrinho, eu vou trazer. Logo quando sair a heroína chega no dia 3 agora, 3 de maio. Quando ela chega no nosso servidor, eu sempre faço um vídeo de gameplay e mostrando as builds mais comuns, né? Tipo, o que o pessoal na China tá usando. Às vezes é uma build só, às vezes tem duas. Eu ainda vou dar uma estudada nisso também, eu gosto de dar uma boa pesquisada lá na China pra trazer pra vocês. Mas fica tranquilo, tá? Fica ligado, aliás, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque a gente vai trazer gameplay dela e eu vou trazer build, vou trazer talvez mais algumas dicas, mais algumas coisas que a gente aprenda lá. Vamos pegar o dragão aqui de luta, caramba, com o item de sup aqui, olha isso, olha essa velocidade, filho. O item de sup, que já dá uma velocidade absurda, com a segunda dela, que dá mais move speed, que é isso, pô, tu pega qualquer um na luta. E o cara vai tomando CC, vai tomando tudo, velho. Muito fortezinho isso aqui. Ela de sup, ela vai aparecer no nosso servidor, tenho certeza, velho. Só por essa curinha que ela tem aí, não tenho dúvida que os caras vão querer ficar fazendo ela de suporte. E não que seja ruim, não é um pick troll, só que não me parece o melhor. Ó, essa puxada aqui,
Legal, curou legal com a ultimate. Deu um daninho também, pelo que eu vi. Acho que aqui é pra acabar, né, guys? Eles estão com o buff do Dragon de luta. Não tem muito mais o que fazer, não. É pra acabar. Sustenzinho, sustenzinho. E vai curando a galera, e vai curando a galera. Olha o cooldown da habilidade, tá muito curto, guys. É 3 segundinhos, 2 segundinhos ali no late game, velho. É muito pouco, família. Ela pode ficar spamando infinito essa primeira habilidade. E até a segunda tem um cooldown baixo também. Aqui, ó. Usou a ult, reposicionou, curou pra caramba. E tá aí. GG. Pô, partida boa pra gente já pegar algumas coisas, mecânicazinha da selva, o que ela faz. E eu acho que ela pode ser uma heroína interessante, sim. Só levando em consideração esses pontos que eu trouxe pra você. Fechou? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aquele likezão pra fortalecer. Chegou nesse final de vídeo aí, custa nada deixar uns comentários aí pra mostrar que você chegou também, que você fortaleceu até o final. Muito obrigado pela sua presença e eu espero te ver em um próximo vídeo.